Então, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina. Eu trabalho no Mais 60 Saber, que é o setor educacional do Grupo Mais 60 Saúde. E para quem não conhece o Grupo Mais 60 Saúde, nós temos o propósito de proporcionar mais cuidado para mais saúde. Nós focamos nossa atuação na melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. E, além disso, nós oferecemos uma assistência de qualidade porque o nosso paciente é nossa prioridade número 1. Para quem não conhece as unidades da Mais 60, hoje nós temos 3 unidades em Belo Horizonte, uma em Betim e uma em Montes Claros. Além disso, nós temos o Life Coach, que é a plataforma de tecnologia que dá suporte ao cuidado a esses pacientes, e como eu falei, o Mais 60 Saber, que é o setor educacional do grupo. Então, nós fizemos uma parceria, com o Grupo Mira, e hoje nós convidamos a Daniela Pimenta para dar uma aula sobre screening de neoplasias no paciente idoso, um ponto de vista. Daniela Pimenta é oncologista clínica do Grupo Cetus e do Hospital Semper, coordenadora educacional do MEP, Mira Ensino e Pesquisa, e coordenadora do Grupo de Câncer de Pulmão da Cetus. Daniela, é um prazer ter você aqui conosco e a palavra está com você. Obrigada pela apresentação, Carol, é um prazer estar aqui com todos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, com relação ao screening de câncer no paciente idoso. E assim, queria agradecer mais uma vez a parceria, com Mais 60 Saber. Nós, do Grupo Mira, a gente tem algumas empresas, a Cetus Oncologia, que tem 3 unidades também, em BH, Betim e Contagem. Temos aí também pertencente ao Grupo Hospital Semper e a recentemente criado o MEP, que é o Mira Ensino e Pesquisa. Estamos aí juntos, nessa parceria, fazendo de tudo para poder auxiliar todos aí, principalmente na minha parte, na parte da educação continuada. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, com vocês. Tá dando para ver aí direitinho? Tá, sim. Compartilhando em apresentação. Então, como a Ana já falou, então sou a Daniela Pimenta, sou oncologista clínica no Semper e na Cetus, e vou falar um pouquinho aí sobre o screening de neoplasias no paciente idoso. Vou trazer aí um breve ponto de vista, para a gente discutir um pouco ao final. Então, assim, para iniciar a nossa conversa, vou trazer um pouco, assim, do câncer em números no Brasil. Então, assim, os tumores, eles são mais incidentes, os tumores mais incidentes, eles estão relacionados também a uma maior mortalidade, e eles estão muito relacionados com o envelhecimento populacional. A gente tem uma maior incidência de câncer nos pacientes mais idosos. E aqui eu trago para vocês, nesse gráfico, as últimas estatísticas lançadas, as últimas estimativas do INCA. As estimativas para os próximos 3 anos, a gente tem aí que os cânceres que serão mais incidentes, no caso do sexo masculino, será o câncer de próstata, são quase 30% dos novos casos, e no sexo feminino, o câncer de mama. Em segundo lugar, a gente tem ali o câncer coloretal, tanto para homens quanto para mulheres, e no caso dos homens, o terceiro lugar fica com o câncer de pulmão. Nas mulheres, no Brasil especificamente, que é um país em desenvolvimento, a gente tem no terceiro lugar uma maior incidência do câncer de colo de útero. O câncer de pulmão ocupa a 4ª causa em incidência nas mulheres no Brasil. A gente sabe que em pacientes de países mais desenvolvidos, como Estados Unidos e alguns países da Europa, o câncer de pulmão já é a 3ª causa em incidência. Mas no Brasil, naqueles países em desenvolvimento, a gente tem o câncer de colo de útero com uma representatividade importante nessa população, justamente pelos índices de desenvolvimento do país. O Ministério da Saúde e alguns guidelines internacionais, eles têm alguns critérios que já são pré-estabelecidos para que seja feito rastreamento das neoplasias. E todos esses critérios, esses guidelines, eles vão seguir as avaliações de estudos que foram feitos para ver o que teve um ganho de sobrevida global em se fazer um rastreamento e um diagnóstico precoce para poder fazer um tratamento precoce da doença. Então, assim, nos pacientes idosos, aqueles pacientes com 80 anos ou mais, a gente tem, assim, uma grande representatividade de mortalidade por causas de neoplasias. O envelhecimento populacional, como eu disse, ele vai acarretar um maior índice de câncer, e esses pacientes com câncer, principalmente acima de 80 anos, eles vão ter uma grande representatividade de morte por doenças oncológicas. Esse estudo que eu coloquei, esses 2 gráficos, que mostra a representatividade das neoplasias como causa de morte, aquelas que são mais incidentes, tanto em
incidência mesmo de novos casos, quanto também de aumento de mortalidade, ele foi um estudo que foi avaliado aqui no Brasil, é um estudo retrospectivo, então tem algumas ressalvas com relação a isso, mas foi um estudo que foi feito lá em Goiás, e ele mostra muito bem o que a gente vê também que são dados juntos aos dados do Globocan, que mostram mesmo que os pacientes que têm maior incidência, né, no caso, o sexo feminino, a maior incidência é o câncer de mama, ele também está relacionado à maior mortalidade, né? Então, assim, a gente vê aí, nesses dois gráficos, no lado esquerdo, a representatividade de morte por neoplasias, sendo a neoplasia maligna da mama a principal causa de mortalidade por câncer nas mulheres, e no caso dos homens, a neoplasia maligna da próstata. É um estudo, né, como eu disse, menor, mas eu achei muito interessante, porque ele mostra mesmo um estudo brasileiro, então ele mostra mesmo uma representatividade que é a mesma forma que é representada nos dados da Globocan no restante do mundo. Então, assim, por que a gente deve falar sobre screening? Né? Então, assim, o câncer ele tem aumentado a incidência no Brasil e no mundo nos últimos anos. Câncer de mama e próstata são os mais incidentes, tanto no Brasil quanto também no mundo. E o de pulmão é o principal em mortalidade. E por que eu estou falando tanto desses cânceres? Porque são esses que a gente tem mesmo algumas diretrizes de rastreamento, do screening. Né? O que é mesmo o screening? É aquele rastreamento, são aqueles exames, aquela propedêutica que é feita naquele paciente assintomático, no paciente que é rígido, assintomático, que não tem nenhum sintoma relacionado a nenhuma dessas doenças. Então, a gente vai submeter esse paciente, essa população, a alguns exames de rastreamento para a gente tentar dar um diagnóstico precoce de uma neoplasia. Então, é muito importante a gente frisar isso, porque aqueles pacientes que têm sintomas, eles não vão estar sendo submetidos a screening, eles vão ser submetidos a uma propedêutica para a investigação daquele sintoma. Mas o screening, ele é mesmo relacionado àqueles pacientes que são assintomáticos. Então, por isso que a gente está aqui discutindo, né, qual seria a indicação naquele paciente idoso, que há algumas particularidades, eu vou falar um pouco mais à frente. Como eu disse, a incidência de neoplasias, ela aumenta com a idade, né, o câncer, ele é, no Brasil, atualmente, ele é a segunda causa em mortalidade, perde somente para as doenças cardiovasculares, mas em outros países mais desenvolvidos no restante do mundo, o câncer é a principal causa de mortalidade da população. E estima-se que até 2030 há algumas projeções que mostram que a mortalidade por neoplasias será a principal causa de mortalidade no Brasil, então até o ano de 2030. Então são os próximos anos aí. O diagnóstico nas fases iniciais da doença, ele tem uma maior chance de o paciente ter a possibilidade de fazer um tratamento e tem maior chance de cura. Então esse é um ponto muito importante de por que a gente deve sempre falar sobre o screening. Como eu falei, né, os pacientes maiores de 60 anos, eles têm uma maior incidência de tumores, e aí eu trago os dados do Globocan, que são muito parecidos com os dados brasileiros, né? Então, assim, a maior incidência dos tumores no mundo em pacientes mais idosos, né, acima de 60 anos, seriam tumores de pulmão, colo retal, próstata e mama. Se a gente for pegar os dados do Globocan da população em geral do mundo, a gente vê que tem uma grande representatividade de câncer de colo de útero e algumas outras neoplasias que aí não estão tão bem destacadas. A gente vê que os pacientes mais idosos, a gente tem uma representatividade importante de câncer de bexiga, câncer de fígado e estômago, que são mais incidentes também nessa população, e eu vou falar um pouquinho mais à frente como que é feita a questão se faz ou não screening para essas neoplasias. E como eu já disse, né, o câncer representa a segunda causa de mortalidade no Brasil, e isso tende a mudar nos próximos anos até 2030. Então, aqui no lado esquerdo, a gente vê o gráfico, que eu falei, que é até um dado que tem do Ministério da Saúde e da Globocan, que, assim, as doenças do aparelho circulatório, até 2030, a gente estima que vai ter essa inversão. Então, os pacientes vão ter uma maior mortalidade relacionada a câncer até 2030 do que relacionada às doenças cardiovasculares, como é atualmente. E ali, do lado direito, a gente vê uma estatística da Globocan que o câncer tende sempre a aumentar a incidência nos próximos anos. Ali em 2040, pela mudança demográfica da população, a gente vai ter mais casos diagnosticados, uma maior incidência de câncer na população em geral do mundo. Só um minutinho aí. Então, assim, como que a gente tem, assim, qual é a diretriz brasileira de recomendação de screening atualmente, ou como deveria ser feito esse screening conforme
às diretrizes do Ministério da Saúde. A gente tem diretriz para rastreamento de câncer de colo de útero, e como é feito isso? São os exames citopatológicos, né, o Papa Nicolau, que deverá ser feito anualmente ou a cada 3 anos, se a paciente tiver 2 resultados consecutivos negativos. A idade para rastreamento de câncer de colo uterino é entre 25 e 64 anos, naquelas pacientes que já têm iniciado atividade sexual e que possuam colo do útero. Vale ressaltar, foi até uma avaliação que eu fiz, que eu busquei alguns dados, que no INCA eles até estão colocando muito para a gente lembrar da população trans que vem aumentando aí nos últimos anos, que elas também devem ser orientadas a fazer o screening do câncer de colo de útero. No caso de câncer de mama, a gente tem também a recomendação de screening, que seria com mamografia a cada 2 anos, nas pacientes de 50 a 69 anos de idade, na população em geral. Por que eu coloquei esse asterisco? Porque, na verdade, assim, a recomendação do Ministério da Saúde é essa, dos pacientes de 50 a 69 anos. Mas a gente tem uma divergência da opinião do Colégio Brasileiro de Radiologia e também da Sociedade Brasileira de Mastologia, que eles recomendam que esse screening com mamografia seja feito em uma idade mais jovem, a partir dos 40 anos, mas também até os 69 anos de idade, dessa forma a cada 2 anos na população em geral. Vale lembrar que aquelas populações de alto risco, ou seja, né, aquelas pacientes que têm alguma mutação, que têm algum fator de risco mais importante para câncer de mama, a gente pode ter a recomendação de uma periodicidade menor entre um exame e outro, então pode ser que seja feito anualmente, ou se tiver já alguma alteração, seja feito a cada 6 meses, ou com a adição de extensão propedêutica com alguns outros exames, como ultrassom de mamas e também a ressonância, que hoje é um exame que tem realmente alguns critérios bem estabelecidos e ele dá muitos dados para nós. O caso de câncer de próstata, né, o câncer de próstata, ele não há uma recomendação em nenhuma diretriz, em nenhum guideline, nem brasileiro, nem americano, nem europeu, para screening de rotina. Então, eu até coloquei essa ressalva aí do asterisco, porque realmente é algo que a gente vê com muita frequência, né, quem tem aí a formação clínica, quem está em consultório, né, no posto de saúde, vê muito essa questão do paciente já chegar com aquele desejo de fazer o screening, de fazer o PSA, né, alguns casos, né, a gente vê, assim, muitos pacientes que fazem, né, tem essa rotina de ser feito o toque retal e o exame de PSA anualmente, mas não há uma recomendação formal em nenhum guideline para que seja feito o screening de rotina na população em geral, porque isso não demonstrou ganho de sobrevida. A gente sabe que aqueles pacientes que devem ser rastreados, devem ser submetidos à propedêutica para investigação de câncer de próstata, são aqueles pacientes que têm algum sintoma relacionado, algum sintoma urinário, alguma disfunção sexual, alguma alteração clínica que justifique mesmo o exame para a investigação do sintoma, mas naquele paciente assintomático não há uma recomendação, uma diretriz clara para screening. Isso é muito debatido hoje em dia em congressos, inclusive. E temos também, assim, a ressalva de que aqueles pacientes que são de maior risco, então seriam aqueles pacientes negros, né, afrodescendentes, que têm um histórico familiar, aqueles pacientes que têm um histórico na família de câncer de próstata em parentes de primeiro grau, numa idade menor de 60 anos, ou que tem alguma mutação de BRCA, ou alguma outra mutação que seja mesmo de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata, nessa população, sim, de maior risco, pode ser indicado o screening, mas na população em geral assintomática, não há uma recomendação formal em nenhuma diretriz. No caso do câncer coloretal, nós temos aí a indicação de fazer a propedêutica fecal, né, com a pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente, ou a colonoscopia periódica, conforme os achados. Então, aquele paciente que faz uma primeira colonoscopia e tem algum pólipo, que seja como alguma displasia, algum sinal de maior risco, ele pode ter a sua colonoscopia repetida a cada 3 anos, ou aquele paciente onde não é encontrada nenhuma alteração, pode repetir em 5 a 10 anos. Isso vai variar conforme a idade, conforme o risco do paciente e os achados no exame também realizado. E, assim, essa recomendação de fazer o exame de sangue oculto nas fezes anual e a colonoscopia periódica, conforme essas alterações que eu falei, é na população de médio risco, população em geral de 45 a 75 anos.
Antigamente era a partir dos 50, mais recentemente, nos últimos anos, foi abaixado para 45 anos, justamente pelo aumento da incidência, agora está ocupando, né, o câncer coloretal a segunda causa de incidência de neoplasias, né, no Brasil e no mundo. Então, a gente teve a baixa dessa idade para 45 anos de idade, o início do rastreamento. Nos pacientes de alto risco, então aqueles pacientes que têm algum histórico na família ou que já tenham alguma síndrome que confira um maior risco de desenvolvimento de câncer coloretal, como síndrome de Lynch, entre outras, há algumas diretrizes particulares para que seja feito esse rastreamento de forma mais precoce. Então, deve ser individualizado caso a caso. No caso do câncer de pulmão, a gente tem hoje em dia algumas recomendações e diretrizes de fazer a tomografia de tórax de baixa dose. E aí a gente tem 2 estudos principais, que é o estudo Nelson e o NLST, que avaliou pacientes tabagistas, pacientes de maior risco, para serem submetidos ao screening e teve um ganho de sobrevida nesses pacientes. Então, seriam aí basicamente os pacientes tabagistas, com uma alta carga tabágica e maior que 30 anos máximo, 55 a 74 anos, né? Vale a pena sempre voltar nesses estudos e ver direitinho os critérios para que seja mesmo bem direcionado e bem escolhido o paciente para fazer o screening de câncer de pulmão, uma vez que a gente sabe que aquele paciente que acaba tendo ali um achado de um nódulo, algo suspeito ali na tomografia, vai ter que ter a sua propedêutica estendida e muitas vezes essa propedêutica pode acarretar alguns falsos positivos, né? Então, assim, tem algumas implicações na qualidade de vida e na vida do paciente, esse screening do câncer de pulmão. Mas hoje em dia a gente tem alguma recomendação para fazer também. E no caso dos outros tumores, né, como eu falei ali, os pacientes mais idosos muitas vezes têm uma incidência maior de câncer de bexiga, câncer de rim, câncer de fígado, mas a gente não tem ainda uma recomendação, câncer de ovário também, mas a gente hoje em dia ainda não tem uma recomendação de screening visando assim, ganho de sobrevida em população em geral, a não ser aqueles pacientes realmente com sintomas, onde a propedêutica é indicada mesmo para o diagnóstico precoce. Então, assim, hoje, por que a gente está falando, né, da questão do paciente idoso? Porque o paciente idoso, né, o grupo de pacientes idosos é um grupo muito heterogêneo. Coloquei aí para vocês algumas imagens, né, todos conhecem alguns famosos que tiveram câncer, outros que, né, a Fernanda Montenegro não teve, né, mas eu coloquei ela aí para vocês verem, assim, como que é um grupo heterogêneo, né? Às vezes o paciente tem uma idade muito avançada, mas tem uma condição funcional muito boa, e às vezes o paciente nem tem uma idade tão avançada assim, mas já tem uma funcionalidade muito comprometida, né? Na última aula que a gente fez em parceria com a Mais 60 Saber, a doutora Bárbara trouxe para nós a questão da avaliação geriátrica ampla, o conceito de fragilidade. Então, é muito importante a gente tentar subclassificar, tentar estratificar os pacientes idosos, como é um grupo muito heterogêneo, a gente tem que tentar achar quem que vai ser aquele idoso que realmente tem uma maior expectativa de vida, para que a gente possa discutir propostas com ele, tanto de screening, quanto de terapêutica, quanto de várias outras questões no âmbito da oncogeriatria. Então, eu falei um pouco dos números do câncer, né, no Brasil e no mundo, e agora eu vou falar um pouco dos números de idosos, né? Segundo o IBGE, até 2060, a gente tem a projeção de que a população de idosos ela triplique, né, chegando até 58 milhões. Então, assim, aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem um gráfico que foi uma projeção do IBGE para os próximos anos. A gente vê na parte de cima, né, a curva amarelinha, que a projeção de idosos, né, tende a aumentar o número nos próximos anos, até 2060, e eu coloquei ali, frisei ali o ano de 2020, onde a população com mais de 65 anos será que é estimado, né, que seja cerca de 10% da população total brasileira. Então, é uma fatia considerável aí da população, e a gente tem que ter um olhar direcionado para essa população, para a gente poder oferecer um melhor cuidado e mais saúde para eles. A incidência de câncer, como eu disse, aumenta com a idade. Então, nos gráficos ali da direita, vocês podem ver que tanto a incidência de câncer de pulmão, coloretal, câncer de bexiga e câncer de rim, eles têm um pico de incidência ali por volta dos 65, 74 anos de idade. E eu até falei anteriormente, não sei se, né, assim, vamos lembrar, né, os cânceres, o screening desses pacientes era até mais ou menos essa faixa etária, né, 70 e poucos anos. Então, assim, a gente vai pegar ali o pico de incidência nessa idade acima de 65 anos. Então, sempre ficar atento nesses pacientes, não esquecer da questão do screening nessa população, quando bem indicado.
E uma coisa que eu coloquei aqui no slide, que eu acho muito importante, a gente sempre frisar a questão das estratégias de prevenção primária, né? Seja no paciente idoso, seja no paciente jovem, sempre é importante a gente trazer para os nossos pacientes estratégias de saúde, né? A gente não tem que falar só de doença, só da doença do paciente, a gente tem que buscar trazer qualidade de vida e saúde para os nossos pacientes. Então, assim, estratégia de prevenção primária para redução do risco de neoplasias, né? Então, assim, dietas ricas em fibras, isso reduz o risco de câncer do colo retal e também de trato gastrointestinal. Evitar uma dieta inflamatória, que seria uma dieta rica em carboidratos, rica em gorduras, glicose. Tentar estimular a prática de atividades físicas regulares, e a prática recomendada para a redução do risco de câncer por todos os guidelines é que seja acima de 150 minutos por semana. Sempre orientar a cessar o tabagismo, cessar o etilismo por completo, porque a gente sabe que o álcool e o tabaco aumentam muito o risco de câncer. Evitar a obesidade, entre outras estratégias, né? Cuidar sempre da sua saúde, sempre fazer consultas periódicas e fazer o rastreamento naqueles casos em que há indicação. Então, aqui eu coloquei algumas ferramentas e estratégias para a gente poder conseguir prognosticar, né? Eu acho que eu falei muito aí de estratégias de saúde, de números, e aqui, assim, para a gente poder escolher bem quem que vai ser o paciente que vai se beneficiar do nosso rastreamento, quem que vai ser aquele paciente que tem uma maior expectativa de vida, que tem uma condição de receber algum tratamento oncológico, né, aqui falando em oncogeriatria, a gente tem algumas ferramentas objetivas. Claro que tem também uma importância da avaliação subjetiva do médico assistente, né, dos colegas de equipe, da equipe multidisciplinar que está ali assistindo aquele paciente, mas a gente tem também algumas ferramentas objetivas que são replicáveis em todo mundo, né, e são essas que estão aí descritas, né, a gente tem alguns nomogramas que a gente pode utilizar, que estão disponíveis, todas essas ferramentas estão disponíveis de forma gratuita na internet, através desses sites. Então, a gente tem ali ferramentas para prognosticar câncer de pulmão, no site do Memorial, que é um hospital lá nos Estados Unidos. Temos também para câncer de próstata, que nem está aí, mas pode digitar ali no site do hospital, que consegue encontrar de forma fácil, para saber qual que seria a expectativa de vida daquele paciente que for diagnosticado com essas neoplasias. Câncer coloretal, a gente tem ali algumas estatísticas do NCI. Temos ali também algumas calculadoras de expectativa de vida, né? Então, a gente tem ali o Suemoto, o Lee Index, que vai avaliar aí a questão de mortalidade, a expectativa de vida nos próximos 10 anos. Temos também ali algumas calculadoras para a questão da morbidade dos pacientes, né, comorbidades, avaliar qual seria o risco do paciente falecer nos próximos 10 anos de acordo com as suas comorbidades. Isso é muito importante, né, nos pacientes idosos. E temos ali relacionadas à questão do tratamento oncológico em si, né? A gente tem uma ferramenta muito importante, né, para avaliação de risco de toxicidade, que é o CARG Score, né, que está aí no mycarg.org, que vai avaliar qual seria o risco de toxicidade do paciente a um tratamento oncológico. Ele dá um score, né? Ele não nos diz qual que vai ser a conduta, mas ele pode nos auxiliar com aquele valor daquele score, a gente poder escolher a melhor forma de tratar o nosso paciente. Além disso, tem a questão que já foi falada na última reunião, né, pela doutora Bárbara, com relação à avaliação geriátrica ampla, né, com esses dados todos, essas ferramentas prognósticas, a gente consegue ter uma melhor avaliação objetiva do paciente e, junto com a nossa avaliação subjetiva e a discussão do caso, a gente consegue tomar uma melhor decisão para screening, para tratamento e para diagnóstico dos pacientes. Então, assim, eu falei muito do câncer, do screening, do paciente idoso, e como que a gente vai fazer isso no paciente idoso? Então, eu trouxe alguns dados aí de alguns estudos. A gente sabe que mulheres com mais de 70 anos, com tumores iniciais de mama, né, um tumor estádio 1, 2 centímetros, elas têm uma probabilidade de morte pelo câncer de mama em 10 anos de 6 a 10%. E a probabilidade de morte por outras doenças no mesmo período foi quase 50%. Então, por isso que até a recomendação do Ministério da Saúde é rastrear, fazer o screening até os 69 anos, porque após os 70, a chance maior seria de ter uma morte por outras causas do que pelo câncer de mama mais inicial. E se for um câncer mais avançado, o paciente vai apresentar sintomas e aí não cai no screening, como eu falei. É um câncer que aí vai ter já algum sintoma, vai ser um exame para diagnóstico mesmo.
A gente sabe também que tem estudos de câncer de próstata que mostram que há uma incidência 3 vezes maior nos pacientes acima de 70 anos e na população, do que na população com menor de 70, e os tumores, em geral, nessa população acima de 70 são mais agressivos, mais indiferenciados, mas mesmo assim ainda não há uma recomendação clara de screening de câncer de próstata na população em geral, somente naqueles pacientes que têm algum sintoma, algum risco adicional, como eu disse, né, pacientes com mutação, pacientes afrodescendentes que tenham histórico familiar, ou aqueles que têm histórico familiar importante em parentes de primeiro grau, com diagnóstico de câncer de próstata abaixo dos 60 anos. E no caso do câncer de colo de útero, por que não é recomendado acima dos 65 anos? Justamente porque já foi avaliado, né, que assim, o risco de uma paciente desenvolver, o risco é muito baixo, né, de desenvolver o câncer após os 65 anos. Teria que fazer o screening em 1.200 pacientes para descobrir uma paciente que tem o risco de desenvolver a neoplasia. Não necessariamente essa paciente que descobrir, né, em 1.200 que forem rastreadas, ela vai ter um desfecho de óbito. Então, assim, é um número muito baixo. A gente sabe que o HPV é o principal fator de risco relacionado ao câncer de colo de útero e ele demora, em média, 10 a 15 anos para desenvolver um câncer. E a função do exame do Papa Nicolau é justamente pegar aquelas lesões iniciais, aquelas lesões relacionadas ao HPV e tratar o HPV antes que ele venha se desenvolver e gerar um tumor do colo uterino. Então, assim, a gente tem alguns conceitos, né, quando a gente vai pensar no screening do paciente idoso. Né, a gente tem que pensar nesses 3 conceitos principais que estavam, assim, vários artigos que eu li para fazer a aula, que é o overscreening, né, que é aquele screening, aquele rastreamento que é indicado naquela população em que não há uma recomendação formal. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, né, sempre ter um alerta, e até coloquei a figurinha aí de perigo, né, para a gente sempre tomar cuidado quando a gente for indicar mesmo o screening no paciente idoso, a gente vê se realmente está bem indicado, para que não seja feito um overscreening, né? Porque isso vai levar a um overdiagnosis, né? A gente vai ter mais diagnósticos e não necessariamente isso vai ter um impacto na sobrevida e na qualidade de vida daquele paciente. E a gente evitar principalmente o overtreatment, que seria aquele tratamento mal indicado, né? Aquele tratamento que acaba gerando mais malefício, né, do que benefício. Quando a gente formou, a gente fez um juramento, né, de primeiro não fazer um mal. Então, acho que o overtreatment, para mim, vem muito nessa linha, né, de raciocínio, da gente tentar, primeiramente, não fazer o mal para o nosso paciente, né, não chegar a fazer um tratamento fútil, né, nesse paciente, para que não tenha prejuízo para ele, em primeiro lugar. A intenção, né, do screening no paciente idoso é a intenção, né, que a gente tem quando a gente propõe o screening no paciente idoso é aumentar o valor preditivo positivo, né? Então, assim, para a gente ter o maior benefício de fazer, né, os exames, o rastreamento, o ideal seria que a gente selecionasse bem aquela população que tenha maior risco, né, com mutação, histórico familiar, alguns outros fatores de maior risco, para que a gente consiga aumentar o valor preditivo positivo desse rastreamento, né? A chance ali de ter realmente uma doença num teste que for realmente positivo. E hoje em dia há uma tendência, né, em vários estudos eu vi isso, que há uma tendência de recomendação de segmento do screening, né, além das recomendações das diretrizes, né, naqueles pacientes maiores de 75 anos que têm uma expectativa de vida alta, uma expectativa de vida maior do que 10 anos. Então, por isso que foi importante aquelas ferramentas que eu falei anteriormente, né, aquelas ferramentas prognósticas, que isso vai nos auxiliar a ter uma noção se aquele paciente tem uma expectativa de vida maior. E aí, talvez, esse paciente com essa maior expectativa de vida tenha um benefício maior de continuar fazendo o screening, mesmo além das recomendações e diretrizes nacionais e internacionais. Então, assim, falando um pouquinho do overscreening, né? Então, assim, o risco seria ter mais diagnósticos de forma indevida, sem ter tanto benefício, e propor tratamentos que não venham trazer grandes respostas e grandes mudanças na história natural de vida daquele paciente. Né? Então, assim, muitas vezes o benefício do screening ele vai ser visto só lá na frente, né? Igual eu falei da questão do câncer de colo de útero, por exemplo, né? O HPV ele vai demorar ali 10, 15 anos para desenvolver um câncer. Se o paciente tem uma expectativa de vida menor do que isso, não teria um motivo racional de fazer o screening para achar um HPV inicial, sendo que
paciente vai ter uma expectativa de vida menor do que esse período, né? E o risco de você estender a propedêutica e ter alguma complicação ali dessa extensão propedêutica, ele é iminente. Então, o paciente que eu indico uma tomografia de baixa dose para fazer screening de câncer de pulmão, paciente completamente assintomático, eu acho um nódulo suspeito, eu faço uma biópsia, o paciente tem risco de ter sangramento, tem risco de morrer do procedimento, e aí, às vezes, ele nem teria tempo suficiente para desenvolver a neoplasia e ter um desfecho negativo relacionado a ela. Então, a gente sempre tem que pesar mesmo o risco-benefício de fazer o screening no paciente idoso. Aqueles pacientes que têm um risco habitual, mas que têm uma alta expectativa de vida, como eu falei, assim, aqueles pacientes que têm uma boa saúde, sejam funcionalmente muito ativos, eles podem até se beneficiar do screening, mas essa população ainda é subrepresentada em estudos e é uma população difícil da gente conseguir mensurar com critérios objetivos. Então, por isso que eu quis trazer para vocês hoje várias ferramentas para a gente poder tentar tomar uma conduta mais assertiva nessa população de pacientes e não deixar de fazer o rastreamento naqueles que tenham indicação, mas também evitar de fazer naqueles que não tenham o benefício. E as ferramentas prognósticas, né, e também para a qualidade de vida, elas devem ser consideradas quando há uma intenção de fazer um screening, um rastreamento num paciente idoso. Então, avaliação geriátrica ampla, temos também essa ferramenta de qualidade de vida do EORTC, a gente sempre pode lançar a mão dessas ferramentas prognósticas e objetivas para nos auxiliar a tomar as condutas e indicar bem os exames que a gente quer fazer e o rastreamento no paciente correto. Sempre considerar as preferências do paciente, como eu falei, isso é muito comum no câncer de próstata, né? O paciente já chega, né? Não sei quem já teve experiência, acredito que a maioria aí já teve algum paciente que já chegou falando, não tem que fazer meu PSA, né? Não tem que fazer alguma avaliação, não tem que fazer algum exame para ver se eu tenho algum câncer. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que considerar as preferências do paciente, mas a gente sempre tem que compartilhar a decisão com ele, explicar quais são os riscos de fazer algum exame mal indicado, quais são as recomendações e diretrizes, por que a gente vai fazer ou não o exame X ou Y naquele paciente, né? Acho que é muito importante a gente ter esse feedback do paciente, porque isso melhora a relação médico-paciente, traz uma confiança maior, e isso é muito bom, né, para o paciente, para ele se sentir valorizado e sentir que está sendo bem cuidado, né, e que a queixa dele, a preferência dele não está sendo desvalorizada. Hoje em dia, a medicina que a gente está vivendo é muito essa medicina partilhada, né, eu estava conversando com o Dr. Francisco esses dias, e ele estava comentando isso, né, que a gente está vivendo uma era da medicina compartilhada, né, as decisões, elas são compartilhadas com a família, com o paciente, com a equipe, com outros colegas, e isso, assim, é muito bom, porque a gente tem um respaldo maior, né, e uma melhor condição de tomar a melhor decisão para o paciente. E sempre individualizar caso a caso. Então, assim, né, trazendo aí o que era o título da aula, né, qual que é o meu ponto de vista com relação a tudo isso que eu falei. Então, eu acho que, assim, o rastreamento do paciente idoso, ele deve sim ser considerado, deve ser indicado, mas com cautela, porque a gente não tem uma evidência clara, científica, né, de ganho de sobrevida global nessa subpopulação. É uma população muito pouco representada nos estudos em geral, tanto estudos para tratamento, quanto os estudos mesmo para screening. E a gente tem que tomar cuidado, né, com overscreening, overdiagnosis, overtreatment, para a gente não ter um prejuízo e trazer uma pior qualidade de vida e riscos relacionados à questão da extensão propedêutica, que acaba que quando você faz um exame, isso acaba muitas vezes levando a outro, e isso tem um desgaste, né, no emocional, tem um desgaste financeiro, né, a gente tem que sempre lembrar da toxicidade financeira, né, fica sobrecarregando o serviço de saúde. Agora, né, a gente tem mesmo um bom controle da pandemia, isso é muito bom, mas na época que estava o pico da pandemia, era difícil de ficar conseguindo fazer exames, isso submetia o paciente a risco de pegar Covid, risco de ter desfechos, e muitas vezes, assim, se o paciente não tinha nem aquela indicação de fazer aquele exame, isso é uma forma muito ruim, né, da gente conduzir um caso, né, indicar uma coisa mal indicada, o paciente acaba tendo um desfecho negativo por outro motivo. E, assim, eu acho que é muito importante, levando em consideração o paciente idoso, né, a gente lembrar que o paciente idoso, ele já tem, muitas vezes, uma condição mental um pouco mais fragilizada. Então, a gente trazer ali, às vezes, um diagnóstico de um tumor, né, ainda mais, né, na geração que nós estamos, né, o paciente ali ter aquele diagnóstico, muitos nem falam, né, a palavra câncer, né, então, assim, a gente ter ali esse diagnóstico
para aquele paciente, muitas vezes vai piorar ainda mais essa condição mental, vai piorar a funcionalidade daquele doente, pode aumentar os índices de depressão, de ansiedade, insônia. Então, isso tudo tem repercussões. Então, acho que a gente tem que pensar muito bem, né, quando for indicar um screening, mas eu não sou contra fazer um screening no paciente idoso. Eu acho que a gente tem que ter cautela e bastante critério nessas indicações. Nos pacientes com uma alta expectativa de vida, né, ou aqueles que têm um maior fator de risco, aquelas populações que têm algumas particularidades, que têm mutações, que têm histórico familiar fortemente positivo, deve ser sim discutido o rastreamento, porque a gente tem alguns guidelines específicos que mostram que nessa população, né, de maior risco há um benefício, e é sempre levar para uma discussão multidisciplinar e individualização do caso. E aí eu até coloquei em caixa alta, né, que sempre deve ser discutido com o paciente acerca dos riscos e benefícios de um screening, né? E a decisão do rastreamento, ela, quando não tiver contemplada ali naquelas diretrizes, principalmente as diretrizes aí do Ministério da Saúde, a gente sempre deve registrar muito bem no prontuário, até para a gente ter essa questão do respaldo jurídico e científico. E assim, como eu falei, para mim, eu acho que é o grande chave, né? Eu até coloquei em negrito, eu acho que a grande chave, né, assim, da gente fazer um bom cuidado, uma boa atenção, uma atenção diferenciada ao paciente, é quando a gente tem a individualização, né? Então, assim, a gente pegar ali, caso a caso, ver mesmo, usar das ferramentas que a gente tem, das estratégias que nós temos para prognosticar, ver se aquele paciente realmente tem uma maior expectativa de vida, se ele realmente vai ter um benefício daquele exame, se aquele exame vai mudar a conduta, porque eu acho que assim, a gente não tem indicação de fazer um exame se ele não for mudar a sua conduta, né? Não tem indicação nem de fazer um hemograma se não for para mudar a sua conduta. Então, quanto mais um rastreamento de neoplasia. Então, assim, eu acho que a gente sempre discutir o caso de forma multidisciplinar quando gerar dúvida, e esse tipo de caso gera muita dúvida, porque hoje em dia a população idosa, a gente pega e acima de 60, assim, o pessoal de 60 está muito bem, né? Então, assim, a população tem envelhecido, isso é muito bom, né? A gente vê a população brasileira envelhecendo, isso mostra que o índice de desenvolvimento do país está melhorando, né? Mas, assim, a decisão ela deve ser sempre compartilhada com o paciente e com os familiares, deve ser sempre muito bem discutido, muito bem descrito isso, né, para a família, para o paciente. E também, assim, quando a gente não tem aquela evidência clara na literatura, quando não tem uma evidência científica consistente, quando a gente não tem uma representatividade grande, né, daquele subgrupo de paciente que a gente está pensando em fazer o screening, nos estudos em geral, sempre é importante, né, a gente trazer isso para mais pessoas, essa decisão compartilhada, tanto com a família, quanto com o paciente, quanto com a equipe multi. Né? Eu acho que isso a gente tende só a ganhar e o paciente também em primeiro lugar. Né? Então, assim, na verdade, era isso, né, gente? Era uma breve aula, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio com essa questão do screening de neoplasias no paciente idoso, mas eu acho que a gente ter mais reuniões como essa, discussões, né, e participação de todos aí tende muito a contribuir para uma melhor assistência aos nossos pacientes. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e tá aí os meus contatos, quem quiser eu tenho todos os artigos que eu usei para fazer a aula e aí a gente pode discutir um pouquinho aí ao final. Obrigada. Obrigada, Daniela, por trazer uma aula tão rica, né? Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas de quem está assistindo. Essa aula vai ficar gravada, pessoal, então caso alguém que vocês conheçam, né, que tem interesse no tema e não conseguiu participar da aula, a aula vai estar no nosso canal do YouTube, Mais 60 Saber, nos sigam lá nas redes sociais também. E agora eu abro para perguntas. Então, se vocês quiserem mandar no chat ou quiserem falar mesmo, levantar a mão, fiquem à vontade. Se alguém também quiser fazer algum comentário, às vezes não quer fazer uma pergunta, mas quer falar alguma coisa. Complementar algo, fiquem à vontade. Boa noite de novo, né? Eu sempre atento aí às orientações da Dani. Parabéns, viu, pela aula. Foi espetacular. Eu acho que você falou tudo, falou muito bem. As evidências científicas que nós temos hoje existem alguns tumores que não temos que fazer screening porque até o presente momento a gente não tem impacto, né, Dani? A gente sabe que a prática, muitas vezes de algumas especialidades, eles acabam fazendo vários exames
para rastreamento, né, de determinados tumores que infelizmente, né, nenhum estudo científico comprovou que a prática vai ter impacto. A gente pode citar aí, no caso, o câncer de ovário, né? É uma coisa que a gente sabe que muitos colegas fazem ultrassonografia, usa dosagem de CA-125, mas isso não tem impacto ainda, não tem impacto nenhum nesse sentido, né? A gente vê muito isso, né, Charles? O pessoal faz marcadores, né, tumorais, né, faz o CA-125, faz o CEA, e não tem nenhum impacto, assim, sobre a vida, não tem nenhuma recomendação. Então, assim, acho que é importante a gente sempre voltar ali e relembrar quais são as diretrizes, né, do Ministério da Saúde e tentar individualizar caso a caso naqueles que não estão contemplados naquelas diretrizes. Mas aqueles onde não há nenhuma diretriz de rastreamento, esses eu acho que não tem nem o que discutir mesmo. Baseado na última aula, né, que foi falado até a aula da Bárbara sobre avaliação geriátrica ampla, né, a gente consegue identificar algumas dificuldades, né, no rastreio de pacientes idosos que estão naqueles estratos difíceis ali de fragilidade, né? Então, assim, como você fala, né, quando a gente fala de idade, né, tem idosos de 60 anos super robustos, como temos de 60 anos super frágeis, né? Então, assim, a idade a gente não vai levar isso tanto em consideração, né? Como a gente viu na aula da Bárbara. Geraldo, queria falar? Não chama 60 anos de idoso, não, que eu estou quase lá, viu? Eu acho que a gente tem que começar a pensar acima de 75, se vale a pena fazer screening ou não vale, né? E aí tem que ver o nível de funcionalidade e as comorbidades da pessoa, né? Principalmente a funcionalidade mesmo. No Brasil, nós não temos costume de fazer screening, não, mesmo em pessoas jovens, né? A gente não faz screening adequado para câncer de pulmão, em tabagistas e ex-tabagistas. O screening para câncer de próstata é ainda pouco difundido, mesmo a mamografia nem sempre se faz da forma correta, né? Que dirá, então, em pessoas idosas. Eu acho que se o screening for feito com métodos pouco invasivos, por exemplo, a mamografia, exames que o Papa Nicolau, mesmo que a mulher esteja um pouco acima dos 70 anos, cabe ao médico julgar o que vai fazer com aquele resultado, mas menos mal. Eu fico muito preocupado realmente com esses screenings mais invasivos, né? Fazer colonoscopia em pacientes acima de 80 anos. É mais questionável, mais difícil, né? Mais complicado. A gente vê que há uma falta de estrutura de lugares que você possa mandar o paciente para fazer esse screening, né, gente? Não sei qual é a impressão de vocês, mas assim, às vezes tem que internar o paciente para fazer uma colonoscopia, né? Você não tem uma estrutura, assim, vamos dizer, de semi-internação que possa hidratar, que possa fazer o exame, que possa observar um pouco depois para evitar minimizar as complicações, né? Principalmente da desidratação aí que o preparo causa, né? Então, eu acho também que a gente tem que se preparar melhor para poder dar um suporte maior para fazer screenings, por exemplo, de colonoscopia em pacientes mais limítrofes, né? Que é uma das coisas que a gente sente mais falta aí hoje em dia. E não mais só colocar uns numerozinhos assim, a gente faz excesso de diagnóstico de câncer de mama, mais ou menos 1 em 7 casos diagnosticados, a paciente não teria consequências do câncer de mama. Isso na população geral, não é só idoso, não. Para idoso, provavelmente é mais. Para câncer de próstata, talvez o contrário, 6 em cada 7 a gente está diagnosticando em excesso, não vão mudar o prognóstico do paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer screening, porque realmente a gente faz muito mais diagnóstico do que traz benefício na atuação, né? Mas só essas considerações que eu queria fazer. No mais, parabéns, viu, Dani, pela aula. Excelente colocação, Geraldo, obrigada. Mais alguém? A gente ainda tem alguns minutinhos. Eu queria só provocar aí todo mundo, né? Acho que a gente está falando de um assunto muito, muito pertinente quando a gente fala de screening
é aquilo que literalmente a gente aplica de uma forma assertiva a uma população, a uma faixa etária da população, né? Então, aí fica bem claro, foi muito bem colocado em todos os aspectos a questão do idoso, né? E aí eu faço coro ao Geraldo, né? Que a gente, quando está na faculdade de medicina, a gente aprende que o idoso é a partir de X anos. À medida que a gente vai chegando na idade, a gente vai querendo jogar uns 5 anos para frente, 10 anos para frente, para que você não se enquadre nessa história toda, né? Bem, como é que muda, né? Depois de 25 anos de formado, né? Muito bem. Agora, eu não sei se vocês viram, mas no ano passado saiu uma propaganda e alguns pacientes, familiares, até amigos, chegaram a me perguntar a respeito daquele teste para 50 cânceres diferentes que é oferecido, inclusive, nos Estados Unidos, para realizar ali através de uma coleta de sangue e análise de DNA tumoral. Acredito que essa seja a técnica para que nós pudéssemos aí ter uma chance de fazer diagnóstico precoce, né, de 50 tipos diferentes de câncer. Vocês já viram falar? Já viu, Dani, desse teste? Eu vi, saiu, foi ano passado isso mesmo, né? Eu vi a notícia, né? Mas Sim. assim, ainda não tem uma diretriz, né? Nenhuma recomendação formal, nem pelo aquele US Task Force, né? Que dá as diretrizes aí de tratamento, de rastreamento e diagnóstico de câncer nos Estados Unidos. Mas eu vi sim que saiu, né? Assim, essa questão da oncologia molecular, né? Tá muito em alta hoje em dia. E eu vi mesmo isso, e os pacientes cada vez mais eles querem, né? Sempre perguntam, né, pra gente, né, Charles? Mas você deve ter até mais experiência. Você pergunta, não tem um exame que eu vou fazer para ver se o câncer voltou, né? Então, assim, esses pacientes sempre perguntam, e a família pergunta muito, não tem um exame que eu possa fazer para eu ver se eu tenho câncer. Então, assim, acho que o pessoal busca muito essa resposta, essa facilidade, essa praticidade, mas infelizmente a gente ainda não tem essa resposta ainda, essa recomendação. Tem uma empresa, né, que fez isso aí, chama Theranos, e a mulher foi presa ano passado, né? Ela está presa e tá na jaula, porque era falso, né? As promessas eram todas falsas, né? Que justamente deve ser disso que você está falando. Não, mas deu maior polêmica lá nos Estados Unidos isso. Tem um site, na verdade, chama gallery.com, né? Quem quiser buscar informações, Gallery com 2 L's, ele existe, Geraldo. E não depois vocês olham lá, Elizabeth Holmes, que a mulher chama, essa foi presa mesmo. Fraude. Não está disponível em todos os estados americanos, não é uma coisa interessante, porque eu tenho até um amigo que eu pedi para que ele pudesse, lá dos Estados Unidos, saber mais informações, até para a gente entender um pouco melhor essa história, né, como é que funciona. E aí foi muito interessante, porque ele está na região ali de Boston e ao tentar fazer, né, saber mais informações, ele foi submetido a um questionamento e disseram para ele, isso, na verdade, ainda está em estudo, a gente não tem dados, né, com uma certa assertividade. Bom, é mais ou menos essa história toda aí que você está contando. Não sei se é a mesma, viu? Da mesma companhia. Mas que está ativo o site, está. Tá, então, às vezes é outra. É importante a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, né? Ainda mais porque a gente sabe que no nosso país, infelizmente, as fake news, né, e essas informações controversas se disseminam de forma muito rápida, né? Então, assim, são dúvidas que podem chegar no consultório, né, de forma geral mesmo, né? Mais alguém? Daniela, eu queria dar os parabéns, que realmente a palestra foi muito boa. E o que eu achei de mais importante você falar é sobre expectativa de vida, porque existe o idoso com 60 anos, existe o jovem com 80 anos. A gente vê isso com frequência. Então, muitas vezes, a mulher, a avó de 80 anos é que sustenta a família, ela que toma conta dos netos, ela que leva os netos na escola,
e tem uma vida ativa, lúcida, lê, participa de tudo. A gente tem que ter uma consideração diferente com ela do que uma senhora ou um senhor de 69 anos que está institucionalizado, que está com sequela de AVC, que está com uma cardiopatia gravíssima, sem condições de uma melhora, né, pós-infarto, uma coisa assim. Então, a gente tem que levar muito em conta a expectativa de vida do paciente ao decidir, faço o screening ou não faço, na minha opinião. Então, isso que você falou, na minha opinião, é muito importante. Parabéns para você. Larino, justamente por isso que eu falei, né, a questão da idade, nós da saúde do idoso, né, Gabriel está aqui, geriatra do Grupo Mais 60, né, a gente leva em consideração sempre a questão da fragilidade mesmo, né, porque nós temos idosos que correm 8 quilômetros todos os dias, como nós temos idosos de 60 anos, né, a gente tem idosos de 80 anos que correm 8 quilômetros todo dia, como a gente tem idosos de 60 anos que estão totalmente dependentes, às vezes em cima de uma cama, precisando de cuidados, né, então, assim, levar em consideração sempre isso mesmo, né, a fragilidade desse paciente. E como o Dani colocou muito bem, eu acho que as referências, né, de conhecer o paciente e cuidar dele de forma individualizada, né? Ok. Então, pessoal, devido ao avançado horário, né, agradeço todos vocês por estarem aqui. Como falei, a aula está gravada, então, caso vocês queiram rever ou encaminhar para pessoas que têm interesse, está no nosso canal no YouTube, do Mais 60 Saber. Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço mais uma vez, Daniela, por trazer tanto conhecimento, né, nesse momento para a gente, e agradeço a todos pela participação. Obrigada a todos aí, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, noite, gente. Boa pessoal. noite.